Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de convidar a igreja para abrir suas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que estamos aqui na casa de Papai do Céu para ouvir a sua voz. Hoje, culto de doutrina, vamos orar pelos ofertantes, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão impossibilitados de comparecer à casa do Senhor. Deus sabe o motivo de cada um. Aqueles que porventura ainda estão viajando, mas que cheguem em paz e segurança. Convido os queridos irmãos a chegar até aqui. Muito bem, vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está nos céus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Pela Tua infinita misericórdia, chegando na Tua casa para Te louvar, Te engrandecer, Te magnificar o Teu nome. Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és grande, Tu és o Deus dos deuses, Tu estás em evidência em tudo, Senhor. Tu manda e desmanda. Deus grande, ajuda cada irmão que agora vai contribuir para a manutenção da Tua casa. Senhor, abençoa nossas finanças, abençoa nossa conta bancária, ajuda, multiplica, Senhor. Chega, Senhor, Deus grande, abençoa aqueles que não puderam estar aqui. Tu sabes o motivo de cada um, Senhor, mas aprove a Deus aqueles que aqui chegaram, que aqui saiam abastecidos da Tua palavra. Ajuda cada irmão, cada irmã que aqui chegou, cada família aqui representado. Deus de misericórdia, Deus piedoso, Deus maravilhoso, Deus que ainda faz milagres. Te agradecemos por tudo, hoje para todo sempre. Amém. Podeis sentar, as crianças, louvando ao Senhor com muita alegria. E cada irmão que está aqui também louva ao Senhor com suas ofertas. A oferta é uma maneira também de você contribuir no trabalho do Senhor, de louvar, de engrandecer o seu nome. Aí alguém pode dizer, mas Jesus quer dinheiro? Ora, Jesus já está dando dinheiro, não quer dinheiro. Não quer, mas o dinheiro serve para a manutenção deste trabalho. E a sua oferta é sempre bem-vinda em nome de Jesus. E quem vai pagar a você não é o pastor não, viu? Quem vai pagar é o pastor Jesus. Jesus se lembra daqueles que assim cooperam com o seu trabalho.
som. Som. Se compara ante a tua formosura. Homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele,
santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. E não deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por nossas crianças que estão na casa do Senhor, louvando ao Senhor de coração. Meus queridos irmãos, eu quero convidar aqui a irmã Eva. Ela tem um convite a fazer a toda a igreja para sábado, e enquanto ela chega aqui, eu quero aproveitar o tempo para convidar os irmãos para amanhã, sexta-feira, nós estarmos ali no Templo Central, no culto geral de doutrina. Nós temos alguns convites, estamos dentro da área 2, e a área 2 está na escala de áreas para fazer presente ali no Templo Central e participar do culto geral de doutrina. Então o setor 5 faz parte da área 2, então todo o setor, está convocado para estar ali no Templo Central participando do culto geral de doutrina. Eu convido todos os irmãos da igreja, os irmãos que puderem inclusive dar carona a outros irmãos, se combinem para estarem ali amanhã, sexta-feira, e nós estaremos ali no culto geral de doutrina esperando, aguardando os irmãos. Estará em especial fazendo parte do grande conjunto do DEFAD as nossas irmãs, mas o convite é para toda a igreja, para os obreiros, para crianças, para os jovens, e se os irmãos forem, estarão nos dando a oportunidade de nos reunirmos ali no Templo Central e participar do culto geral de doutrina. Nossa irmã Eva. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que o pastor estava comunicando da nossa ida ao Templo Central, o grande conjunto DEFAD estará cantando, como vocês já são acostumados, e a nossa farda vai ser a saia preta com a blusa rosa, qualquer tom de rosa, e estaremos ali cantando, entoando 2 hinos. Acho que eu coloquei no grupo hoje os 2 hinos, mas mais tarde eu reforço. E também nós vamos ter sábado dia 8, o Dia Internacional da Mulher comemorado, E a nível de setor, nós preparamos uma cruzada evangelística. Estamos no ano da colheita, e nada melhor do que sairmos de dentro do templo, e pregarmos fora. E escolhemos a igreja de Neópolis para fazer, não na igreja, vai ser na avenida ali ao lado da igreja, próximo, está ali o endereço, E fica ali próximo daquele posto de combustível, certo? Já está tudo organizado. A irmã Jaqueline Gomes nos trará a palavra, estará ministrando a palavra, e temos a banda Tabernáculo e o irmão Gilmar também. E todas as mulheres, eu quero as irmãs, todas as irmãs dos setores, nós vamos sentar juntas para também adorarmos ao Senhor, tá certo? O destaque ali é uma cruzada evangelística, mas nós queremos enfatizar a mulher, Porque é comemorado o Dia da Mulher, então queremos mostrar ali para aquele bairro, a quem estiver ali próximo, que tem mulheres aqui que servem a um Deus poderoso, um Deus grandioso, que vive em nós, Jesus vive em nós, e nós queremos mostrar para estas pessoas, ali naquela noite. Já peço que os irmãos orem em favor deste trabalho. Sabemos que quando estamos pregando o Evangelho não é fácil, para que Deus toque nos corações. O pastor Josenil Júnior com a irmã Lígia vai fazer
durante a manhã um evangelismo com toda a igreja, não é? Entregando literaturas e convidando para esta cruzada à noite. E eu creio que Deus pode salvar muitas vidas ali, não é? Então, nós vamos chegar lá e estamos convidando os irmãos e os que tiverem o seu carro próprio, ajudar a levar as irmãs que não têm, né? Já foi dito aqui, no outro culto que eu dei o aviso, e sabemos que vocês já têm o costume, sabe? Tem irmãs que já têm o costume de levar aquele grupo, contanto que nós cheguemos ali para fazermos a obra do Senhor, tá certo? Eu sei que não é fácil, né, sairmos de casa, mas vamos deixar este sábado para este propósito, tá certo? Conto com toda a igreja do Senhor, não só as mulheres. O trabalho, a ideia foi do departamento feminino, é o Dia Internacional da Mulher, mas a cruzada é para toda a igreja, tá certo? As que puderem fazer um jejum, ou amanhã ou sábado, pode fazer, entregando este trabalho nas mãos do Senhor, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida e na vida de todos que ali estiverem ao redor. Amém? Obrigada. 19 horas, tem ali no cartaz. Lembrando, o horário é às 19 horas que acontecerá esse trabalho ali, tá certo? Meus irmãos, nós iremos apresentar os nossos irmãos que nos visitam. Gostaria de saber se tem algum dos irmãos aqui que esteja nos visitando, que não seja aqui de Candelária, apenas para darmos uma saudação e conhecermos. Muito bem, temos aqui a nossa irmã que está ali. Quem mais? Muito bem, só tem a nossa irmã. A igreja quer dar um bem-vindo a ela. Vamos dizer para ela: seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vinda entre nós. E espero os irmãos amanhã lá no Templo Central também, na mesma proposta, né? Quem não tiver como ir, procurar um dos irmãos que tem transporte para estarem ali conosco. Meus irmãos, ao final do culto, nós estaremos cantando um dos hinos que será cantado amanhã, lá no Templo Central, que é o da colheita, né? Então, vamos aproveitar para fazer um ensaio e estarmos cantando este hino também. Mas faremos isso ao final. Vamos estar aproveitando o tempo para meditar na palavra do Senhor, e eu já quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no salmo que foi lido, salmo de número 1, este salmo que fala aos nossos corações e fala da felicidade dos justos e também fala do castigo dos ímpios, né? E um texto que nos chama a atenção é o versículo de número 6, que diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o nosso Deus, Ele conhece o caminho do justo, daquele que tem uma vida de justiça, uma vida pautada pela palavra de Deus. E estamos esta noite para meditarmos na palavra do Senhor, para que ela, a palavra de Deus, possa falar ao nosso coração, para que possa nos mostrar o caminho que devemos seguir, para que a palavra de Deus nos esclareça como devemos proceder enquanto nós estivermos aqui, até a vinda do Senhor nosso Deus. Então, Deus é aquele que conhece o caminho dos justos, Ele conhece o nosso caminhar, o nosso sentar, o nosso levantar, Ele sabe das nossas necessidades, porque foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos tirou de uma vida de pecado, com um propósito muito especial, de darmos testemunho dEle enquanto aqui vivermos. Falávamos sobre ser membro do corpo de Cristo na quinta-feira passada, ou seja, como membro do corpo de Cristo, nós temos, né, deveres, responsabilidades, e devemos saber qual é o nosso papel no corpo de Cristo, né? E como igreja, fazer a diferença, ou dar testemunho da presença de Deus na nossa vida, sendo sal da terra e luz do mundo.
para que as pessoas vejam em nós Cristo Jesus, que possamos realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Mas Ele não nos chamou somente para sermos parte do seu corpo, nós não sermos só membro do corpo de Cristo. Ele nos chamou para também darmos testemunho para as outras pessoas, testemunho daquilo que o Senhor fez por nós. Então queremos convidar os irmãos para lermos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 1. O versículo 1 diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhas de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Esse texto, ele nos fala do progresso do Evangelho junto aos Tessalonicenses e da fidelidade daquela igreja ao receber a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, que fomos chamados para dar testemunho de nossa fé e da nossa vida cristã. Isso aconteceu com a igreja no princípio, e esse texto aqui nos mostra que devemos dar testemunho da palavra de Deus, testemunhar, levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Muitas pessoas perguntam: como vou testemunhar? Dando testemunho da palavra de Deus, falando de Jesus para as pessoas, não é? Falando de Jesus para as pessoas. Mas também podemos testemunhar de Jesus com a nossa própria vida, mostrando a transformação que Deus fez no nosso viver, o que aconteceu com os Tessalonicenses, mostrando aquilo que Deus fez na nossa vida. Quantas pessoas vão dar testemunho de Jesus contando o milagre que Deus fez na sua própria vida, como ele vivia uma vida distante de Deus e como ele se voltou para Deus e passou a ser uma nova criatura, não é? Nós temos outros que testemunharam para as suas famílias. Aquele homem gadareno que, quando foi liberto daquela possessão demoníaca, ele queria ficar com Jesus, queria seguir a Jesus, mas Jesus disse: não, você vai para a sua família e lá você vai dizer para a sua família quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Então é uma forma de nós testemunharmos. Quantas famílias, não é, que não conhecem a Cristo, e um membro da família aceita Jesus, e aquele membro da família se desloca muitas vezes para o estado de origem, para outras cidades, para onde estão seus familiares, e ali fala de Jesus para aquelas pessoas. Assim aconteceu no início da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Quantas pessoas foram ao norte do país e ali encontraram o Evangelho de Jesus, o Evangelho pentecostal, e voltaram para os seus estados de origem só para levar a mensagem do Evangelho para as suas famílias, né? Então é uma responsabilidade de nós que fomos alcançados por Cristo darmos testemunho
do Senhor Jesus na nossa vida, não é? As próprias mulheres que encontraram Jesus lá no sepulcro após ressuscitado. O Senhor, ao ressuscitar, apareceu às mulheres. E o que foi que Jesus disse? Vá aos meus discípulos, aos meus irmãos, e diga a ele que eu já ressuscitei. Então elas foram e levaram aquela mensagem, aquelas boas novas, para aqueles discípulos. E algumas pessoas, elas ficam atentas quando você está falando de Jesus. Outros ficam zombando, debochando e não querem saber. Mas, por exemplo, quando Cornélio ele estava orando, Deus disse a Cornélio que ele deveria ir até o encontro de Pedro e chamar Pedro para falar o evangelho para eles. E ali eles estavam atentos, ouvindo a palavra de Deus que estava sendo trazida pelo apóstolo Pedro. Então muitas vezes estamos dando testemunho de Jesus e as pessoas estão muito atentas ao que a gente diz, e a gente deve falar para essas pessoas de Jesus, não de nós mesmos, mas de Jesus para elas. E quando elas aceitam aquela palavra, faz o que Cornélio fez. Não somente ele, mas toda a sua casa se converteu e foram batizados. Mas Deus diz ao profeta Ezequiel que eles deviam testemunhar a uma nação rebelde que não queria ouvir a palavra de Deus. E ele disse: fala, ouçam ou deixem de ouvir. Então tem horas que você tem que falar para este povo, mesmo rebeldes, sem querer ouvir a palavra de Deus, mas eles ficam indesculpáveis diante de Deus, porque tem gente com coragem para falar a estas pessoas, não é? Existem momentos que você tem que falar o evangelho de forma contundente, porque é necessário pregarmos a palavra, né? Instes a tempo e fora de tempo. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então veja que essa fé não é uma fé que ficou apenas internalizada nos Tessalonicenses, é uma fé, como diz o apóstolo Tiago, que tem obras. O apóstolo Tiago diz: mostre-me a sua fé sem as minhas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a fé verdadeira, a fé viva, ela tem obras, como Abraão, que ofereceu seu filho Isaque, não é? Então nós temos as obras através da fé. Aquele que crer em Jesus, ele tem obras provenientes desta fé, desta confiança em Deus. E nós vamos encontrar no capítulo 11 de Hebreus todo uma nuvem de testemunhas, não é? Pessoas que testemunham da fé que tiveram em Deus, e pela fé deixaram a sua pátria, pela fé venceram reinos, pela fé, né, cumpriram a vontade de Deus. Então estas pessoas, elas, através da fé, elas foram adiante. Então os Tessalonicenses, eles demonstraram a sua fé através das suas obras. Então nós aceitamos a Jesus, e através do nosso proceder, das nossas obras agora, as pessoas podem ver a fé que temos em Cristo Jesus. O Senhor disse para nós sermos a luz do mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quantas pessoas que eram pessoas que não ligavam de fazer obra alguma que glorificasse a Deus, mas quando aceitou Jesus, o desejo dele é que aquilo que ele faz glorifique o nome do Senhor. Então, através das suas obras, ele glorifica a Deus. Não é que as obras vão salvar ninguém, mas aquele que tem fé em Cristo Jesus tem obras para mostrar a sua fé. Então nossa fé, ela é mostrada através das obras. Ele disse do trabalho do amor, ou seja, o trabalho que era feito era agora um trabalho por amor. Não era um trabalho interesseiro, não era um trabalho apenas para se beneficiar, não era um trabalho apenas para tirar proveito, não. Agora um trabalho de amor, um trabalho por amor, o trabalho de amor, aquele trabalho que as pessoas olham e se encantam. Por quê? Porque não tem interesse, não é? Não visa o lucro, não visa uma remuneração, visa tão somente beneficiar a vida do outro.
quando você sai para fazer a obra do Evangelho, quando você sai para pregar o Evangelho, é uma obra de amor. Aquilo você faz simplesmente em gratidão a Deus pelo que Deus já fez na sua vida. Ele disse mais aqui do trabalho do amor, da paciência, da esperança, essa esperança em aguardar a vinda de Jesus, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados, que a vossa eleição é de Deus. Ou seja, nós temos que ter esta confiança de que fomos eleitos por Deus, salvos pelo Senhor, que essa eleição, que esse chamado foi de Deus, não é algo que eu conquistei simplesmente pela minha força, pelo meu interesse, por estas coisas, mas pela chamada de Deus na minha vida. Nós somos chamados por Deus para sermos testemunhas daquilo que Deus fez na nossa vida. Veja em Atos capítulo 1, versículo 8, como o Senhor nos escolheu, foi Ele quem nos chamou para darmos testemunho. 1:8 de Atos, um texto bem conhecido que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. Suas testemunhas. Temos a responsabilidade de dar testemunho de Deus na nossa vida, porque Ele nos chamou para darmos testemunho daquilo que Ele fez em nós e na nossa vida. Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 5 aqui de Atos, verso 32, ele diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, ele estava ali testemunhando diante de autoridades, de um conselho, mas Deus os chamou para dar testemunho. Eles estavam ali como testemunha das coisas que eles viram, que eles presenciaram. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, o apóstolo João, ele diz o seguinte, 1 e 3 de 1 João, ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, isso, aquilo que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Então o Senhor, Ele nos levantou, nos chamou para sermos suas testemunhas, e não foi diferente aqui na vida dos nossos irmãos em Tessalônica, quando o apóstolo diz: a vossa chamada ou a vossa eleição foi de Deus. Quando temos essa consciência, irmãos, de que foi Deus que nos chamou, a primeira pergunta é: se Deus nos chamou, Ele também nos capacita para tanto, Ele nos dá essa condição. E alguém pode se questionar, por que não posso anunciar ou fazer isso, dar testemunho da minha fé a outras pessoas? Então, somente ver na palavra de Deus o comportamento daqueles irmãos e seguir neste mesmo caminho, Se Deus nos chamou para dar testemunho, é porque Ele também nos capacitará para fazer isso. Ele nos dará condição de dar testemunho dEle na nossa vida, Às vezes, eu fico pensando, lá atrás, quando aceitei Jesus, muita gente tinha oportunidade para testemunhar, nos cultos, por exemplo, você ouvia 4, 5, 6 irmãos de uma vez, porque todos eles usavam um pouquinho do tempo, mas cada um tinha uma mensagem, uma palavra de Deus para dizer, Nós não tínhamos, como nos dias de hoje, um pregador que pregava 30, 40 minutos, mas cada um dava testemunho. E eu tinha um pastor que dizia assim: bem, se você não sabe o que dizer, quando receber uma oportunidade, diga que Jesus Cristo salva, porque salvou a sua vida, E se você for batizado com o Espírito Santo, diga que Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo. Se você já foi curado, diga que Jesus cura, que Jesus liberta. Então, você falando essas coisas, você já está dando testemunho de Jesus. Não é testemunhar de você, é de Jesus. Tem pessoas que vão dar testemunho e falam mais da vida dele, quem ele era, aquilo que fez, do que de Jesus, do que da obra que Jesus fez na vida dele, Mas o testemunho é da palavra, o testemunho é de Jesus, é dar testemunho de Jesus na sua vida,
é dizer da sua fé em Cristo Jesus e aquilo que Deus fez na sua vida e no seu viver. E muitas vezes você está lá, não é? Diante de uma determinada situação, em um determinado lugar, e você recebe a oportunidade para dar testemunho, e saiba que muitas vezes Deus lhe colocou ali apenas para dar testemunho de Jesus naquele lugar. O apóstolo Paulo, aqui em Atos 22, vamos ler Atos 22. O apóstolo Paulo, ele foi salvo e ele entendeu a sua chamada logo no início. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 15. O versículo 12 diz assim, ele estava contando aqui, irmãos, ele estava diante dos anciãos de Éfeso, da igreja, não é? Então ele disse, como foi a sua conversão, não é? Quando Jesus teve um encontro com ele mostrou àqueles apóstolos a maneira como teve um encontro com Jesus, e ele disse que depois que ele teve um encontro, né? Versículo 11 diz, e como eu não via por causa do esplendor da luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Versículo 12, e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho, veja, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ora, irmãos, veja que o Senhor Jesus salvou especificamente para que ele fosse testemunha diante de todos os homens daquilo que ele tinha ouvido do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz, eu não fui desobediente, ele obedeceu àquele chamado de Deus. A pergunta é, nós também fomos chamados, nós também fomos eleitos como os irmãos dos Tessalonicenses, mas temos dado esta alegria que o apóstolo teve, que disse assim, eu sinto alegria todas as vezes que me lembro de vós, ou damos graças a Deus todas as vezes que nos lembramos de vós, sabendo da vossa fé, da obra que vocês operam por meio da fé, do trabalho do amor, da paciência, esperando a vinda de Jesus. Será que nós estamos dentro desse contexto, já que fomos chamados por Deus para sermos testemunhas? E quando o apóstolo Paulo chegou diante de reis, de governadores, ele não tinha outra coisa a não ser o testemunho de Jesus para dar. Irmãos, esse testemunho é poderoso, ele pode salvar a vida das pessoas. Os discípulos, eles entenderam essa mensagem e eles receberam o evangelho, mas eles não receberam um evangelho qualquer. O apóstolo Paulo, ele diz que eles receberam um evangelho com poder. O versículo 5 aqui de 1 Tessalonicenses, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. O evangelho que nós recebemos não foi um evangelho apenas de palavras, mas foi um evangelho de poder, um evangelho que mudou a nossa vida, que transformou a nossa maneira de ser, de pensar. Os nossos desejos, os nossos sentimentos foram mudados à medida que conhecemos ou que ouvimos a palavra de Deus. Este evangelho chegou até nós, mudando a nossa vida, transformando a nossa vida, a nossa maneira de ser e de agir diante das pessoas e diante de Deus. E foi o Senhor quem fez isso em nossa vida. Um evangelho que transforma, um evangelho que muda, um evangelho que regenera, um evangelho que pega o homem perdido e lhe dá certeza de salvação. A certeza da salvação que você tem é esse evangelho que deu. Não é somente o poder para curar,
mas é o poder para lhe dar a confiança de que, crendo nessa palavra, você vai morar no céu com Jesus. Essa confiança é Deus quem dá, meus irmãos. Esse foi o evangelho que nós recebemos. Ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está sempre presente quando nós anunciamos, cheio de certeza, de convicção daquilo que nós estamos falando. Nós não temos dúvida do evangelho que pregamos, não é, para as pessoas. Esse evangelho que transforma, que regenera. Por isso, quando nós convidamos alguém para vir ao culto, para participar do culto, nós trazemos aquela pessoa crendo que Deus é poderoso por meio da sua palavra de transformar a vida daquela pessoa. Eu não posso fazer, você não pode fazer, mas a palavra de Deus pode transformar aquela vida, pode mudar aquela vida, não é? Então, por isso cremos no poder da palavra. Ele diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Muitas vezes, quando essa palavra chega na nossa vida, ela não chega no momento fácil, às vezes chega no momento de dificuldade, de luta, de dor que nós estamos atravessando, mas essa palavra, ela chega também, não somente com dor, mas com o gozo do Espírito Santo. Você tem aquela aflição, aquele momento de luta. Muitos dizem assim: eu fui chamado pelo anzol, não é? Às vezes é uma enfermidade, é um problema familiar que lhe traz à casa do Senhor para ouvir a palavra. É uma situação difícil, delicada, mas quando você recebe a palavra, mesmo passando pela luta, mesmo passando pela dificuldade, você sente o gozo do Espírito Santo na sua vida, na sua alma, não é? Algo inexplicável, algo que você não sabe dizer, mas que você sente, e você pode dar testemunho daquilo para outras pessoas. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo na minha vida, e você pode dar testemunho disso no seu viver. Por isso, o poder de Deus irmãos, faz parte do testemunhar de Cristo. O Senhor Jesus, em Marcos, que é um texto bem conhecido nosso, não é? Marcos capítulo 16, quando o Senhor Jesus, ele comissiona a igreja para levar o evangelho, ele disse que este evangelho, ao ser anunciado, como diz aqui, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16 e 15, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Veja, este evangelho é um evangelho de poder, não é apenas um discurso, mas é uma mensagem poderosa que sai transformando as vidas e deixando, não é, a marca na vida daqueles irmãos. É o evangelho que nós anunciamos, irmãos. Então, nesse texto, o versículo 8 diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Ou seja, por aquela igreja, ela fez anunciar a palavra de Deus. Por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares. É o que nós estamos fazendo, irmãos, indo às praças para fazer soar a palavra, não somente aqui dentro, para aqueles que vêm, mas fazendo soar a palavra na rua, na praça, não é? Na cruzada, onde nós vamos fazer. Aquelas pessoas, mesmo sem sair, a igreja de Candelária, o setor 5, fez soar a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor. Por isso é importante a sua presença, é importante que você vá, que esteja lá, para fazer ouvir a voz do evangelho do Senhor. Para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus, é necessário irmos. Esses irmãos aqui davam testemunho através da palavra, fazendo com que a palavra de Deus não somente alcançasse a Macedônia, o lugar dali, aquela região, mas toda a Acaia, em todos os lugares se ouviam a palavra de Deus por meio daquela igreja, daqueles santos irmãos, não é? Então, que sejamos uma igreja assim também, que sejamos pessoas comprometidas em divulgar esta palavra.
indo, incentivando, se fazendo presente, ajudando aqueles que vão, que pregam, estando também orando por eles, para que Deus conceda uma palavra, de maneira que estejamos envolvidos com estes irmãos, dando testemunho do Evangelho, irmãos. A fé em Cristo, ela é uma fé que precisa ser divulgada, difundida entre as pessoas. Ela não é somente para você, é para você e para os outros que você tem alcance, que você pode alcançar. Então você tem que abrir a sua boca e falar, não é? Eu li num certo livro que uma pessoa aceitou Jesus, trabalhava embarcado, mas não sabia como falar, levar a palavra para aquelas pessoas, mesmo estando embarcado, passando 15, 20 dias ali, ele não conseguia, não saiu uma palavra. Então ele procura o pastor dele e pergunta ao pastor por que é que ele não consegue dar testemunho. Ele sente a necessidade, mas ele não sabe fazer isso. E aí ele pergunta: quanto tempo você passa lendo a palavra de Deus? Diz: bem, eu quase que não leio a palavra do Senhor. Então ele deu um plano de leitura para aquele irmão e disse: a partir de hoje você vai ler a palavra. Porque nós vamos falar de quem, irmãos? De Jesus. Você vai falar de Jesus, então você vai falar de uma pessoa que você não conhece, não é? Você já abriu o Evangelho de Mateus? Abra Mateus capítulo 1. Veja, irmãos, como é interessante. Se você abre Mateus capítulo 1, ele vai falar de quem? De Jesus. Se você está no capítulo 2, ele vai falar de quem? De Jesus. No capítulo 3, vai falar de Jesus. E se você vai nos evangelhos e você vai falando de Jesus, é impossível você ler os evangelhos e não saber quem é Jesus e não poder falar de Jesus, porque você vai aprendendo os passo a passo de Jesus, o que ele fez, como ele nasceu. E se você fala para alguém: você conhece Jesus? E a pessoa diz: eu não conheço Jesus. Você pode falar do nascimento, da genealogia, de onde ele veio, de todas as promessas da sua vinda, mas você pode falar de Jesus. Agora, sem ler a palavra de Deus, é que não pode falar, porque você não vai conhecer. Então nós precisamos ler a palavra do Senhor, tomar, conhecer a palavra de Deus para poder falar. Veja, e no versículo 8 ele diz: porque por vós soou a palavra de Deus, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Tem irmãos, você chega em um determinado ambiente, ele às vezes passa 1 mês, 2, 3 meses, você não sabe nem que ele é crente, né? Porque ele não fala da fé dele. Mas se você tem uma fé em Cristo Jesus, onde você chega, você quer dizer da sua fé, você quer falar da sua fé, você quer dar testemunho da sua fé, para as pessoas saberem. Então o cristão é aquele que, onde ele chega, ele fala da sua fé, fala com gozo, fala com alegria, sem vergonha alguma, e ele tem prazer, né? E também sente o privilégio de ter fé no Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz mais no versículo 8: se espalhou de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, todos sabem a fé que vocês têm, não precisa falar, porque vocês dão testemunho da fé que vocês têm em Deus, da fé que vocês têm no Senhor, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, houve uma transformação, houve uma mudança de vida naqueles irmãos. Eles não eram as mesmas pessoas, como eles se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando nós aceitamos a Jesus, mudança de vida tem que acontecer. Não dá para ser a mesma pessoa, a pessoa que não conhecia Deus, a pessoa que não servia a Deus, a pessoa que não queria saber de Deus. Agora não, ela se converteu dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ela tem uma razão para servir a Deus, porque agora ela conhece a Deus, e agora ela quer servir a Deus. Servir a Deus, não mais aqueles deuses que para eles existiam, mas ao Deus vivo e verdadeiro.
o Deus que fala, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que dirige os nossos passos, o Deus que nos enche do Espírito Santo, o Deus que nos revela a sua palavra, este Deus que nos cura, que nos batiza com o Espírito Santo. É desse Deus que nós estamos falando e servindo. Então, eles agora tiveram essa mudança, deixaram de servir aos deuses em que eles confiavam e agora passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro, passando a servir ao Senhor. E como é que eles sabiam isso? Evidenciado através das obras, evidenciado através daquilo que eles faziam, do seu próprio discurso, das suas próprias palavras, porque quando nós aceitamos a Jesus, até as nossas palavras mudam. Quantas pessoas que eram pessoas que diziam palavrões, xingavam e tinham um comportamento completamente diferente do que tem hoje. E diz assim: olha, você não sabe quem eu era, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu era uma pessoa assim, mas Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida. Eu tinha um linguajar que era torpe, mas agora eu tenho uma linguagem sadia, para falar com as pessoas. As minhas conversas eram conversas amargas, mas agora a minha conversa traz consolo, traz conforto para as pessoas. Então, nossa maneira de ser e de agir, ela muda, no momento em que nós conhecemos a Cristo. E ele diz mais no versículo 10, ele diz: e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Veja, irmãos, aqui um outro ponto importante é que eles não só se converteram dos ídolos para servir a Deus, mas eles agora esperam do céu o Filho de Deus. Imagine quando você não tinha aceitado Jesus, não era crente, você não tinha essa esperança, você não esperava Jesus, você não tinha nem ideia de que Jesus ia vir. Mas quando você tem a certeza da vinda de Jesus, quando você tem a confiança em Deus e que sabe que a promessa da sua vinda se aproxima a cada dia, então você se prepara para a vinda de Jesus. Você vai viver uma vida esperando a vinda de Jesus. E aquele que espera a vinda de Jesus, irmãos, tem que esperar de que forma? Vigiando, orando, se afastando do pecado, se afastando do mal, uma vida de pureza, uma vida de santidade. Essa é a vida de quem espera Jesus. Quem não espera Jesus está vivendo de qualquer jeito aí, de qualquer maneira. Mas o crente que espera Jesus, ele está o tempo todo preparado. Se o Senhor Jesus vier agora, eu vou subir, eu não tenho dúvida, ele não tem receio, ele não tem medo, ele está preparado, ele tem a sua consciência tranquila, de que o Senhor vindo, ele não está em desobediência à palavra de Deus. Então não é somente dar testemunho, mas dar testemunho de alguém que está esperando a vinda de Jesus. Será que a gente dá esse testemunho? Será que a gente dá o testemunho de alguém que está esperando a vinda de Jesus? Alguém que sabe que haverá um julgamento, alguém que sabe que haverá a manifestação da ira de Deus sobre aqueles que não obedecem à palavra? Para anunciar, veja, irmãos, quando você está esperando Jesus, mas que você sabe que a ira de Deus está para se revelar, para vir sobre as pessoas que vivem a vida da desobediência. Nós vimos aqui na leitura do Salmo 1, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E você não se contenta, irmãos, em ver as pessoas indo para a condenação, sofrer a ira de Deus e ficar calado. Você é um crente que não só espera a vinda de Jesus, mas anuncia o juízo de Deus sobre o mal, sobre o pecado. Olha, não faça isso, não vá por este caminho, não siga por este caminho. Deus há de trazer juízo todas as coisas, e principalmente quem vai vivendo a vida dessa forma. Então, ser uma testemunha de Jesus não é simples,
mas também não é impossível. O que você precisa é saber que Deus lhe elegeu para ser uma testemunha de Jesus neste mundo. A questão é: eu estou dando testemunho da minha fé? Eu estou dando testemunho da minha fé em Cristo Jesus? Do meu amor para com Deus? Estou demonstrando isso através das obras? Estou demonstrando a minha fé através do meu comportamento, da transformação que Deus fez na minha vida? Eu estou dando testemunho de alguém que espera Jesus e de alguém que se importa com aqueles que estão sendo levados para uma condenação eterna? Porque se eu me preocupo com as pessoas, eu não só vou viver a vida de santidade, mas eu vou evangelizar. Vou procurar fazer com que estas pessoas também venham para Jesus. Não vou me contentar em somente eu ir para o céu, mas também levar o máximo de pessoas que tiver. Se eu estou dentro de um lar e tem pessoas que não têm uma vida, de fé em Cristo Jesus, eu vou orar por ela, vou pregar o Evangelho, vou aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, anunciar Jesus para esta pessoa. Hoje nós precisamos falar de Jesus para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos parentes. Por quê? Porque todos eles precisam de Jesus. Agora, irmãos, a gente tem que ter consciência de que Deus nos elegeu para ser suas testemunhas. No processo judicial, quando você vai pedir para que alguém testemunhe em seu favor, é você que escolhe. Eu quero que fulano seja testemunha, não é? É você que escolhe. Então, para testemunhar de Deus, do Senhor Jesus, Ele nos escolheu para sermos as suas testemunhas. Veja que privilégio. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas enquanto estivermos aqui. Estamos sendo testemunhas? Vimos os textos claramente que Ele nos chamou para darmos testemunho do seu Evangelho. E o que é o Evangelho? Foi pregado aqui, eu acho que o pastor José Filho falou o que é o Evangelho, o Evangelho e as boas novas de Jesus Cristo. Não é para falar de Pedro, de André, mas para falar de Jesus. É o Evangelho de Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus. Na mensagem de Pedro, Pedro disse: o que vocês precisam saber é que aquele Jesus que vocês crucificaram, Ele é o Salvador do mundo. Que aquele Jesus que vocês desprezaram, somente Ele pode salvar a vossa alma. Salvai-vos desta geração perversa. E aí eles disseram: varões e irmãos, o que a gente faz? Nós temos que pregar, para que as pessoas tomem consciência da ira de Deus. É aquilo que o texto diz: esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, e a saber Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Somente Jesus pode fazer isso. E nós devemos dar testemunho, irmãos. Devemos ser essa luz que brilha. E como é que a gente brilha? Através das nossas obras. É o que disse Jesus. Que as pessoas vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, não é? Então, como testemunhas de Cristo Jesus, nós devemos dar testemunho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, não sei se já li esse texto, mas vamos ler aqui, 24 de Atos dos Apóstolos. Aqui no versículo 10 diz assim: Paulo estava perante o governador Félix. Ele diz: Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, como tanto melhor ânimo respondo por mim, pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amontinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar coisas que agora me acusam, mas confesso-te que conforme aquele caminho, veja, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, mas conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo
ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuram sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Veja, quem espera Jesus procura ter uma consciência tranquila, pura, diante de Deus dos homens. Mas quando Félix ouviu falar de ressurreição, no versículo 21, disse assim: a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Quando ele falou de ressurreição, então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havemos de informar melhor a respeito deste caminho. Ou seja, sempre quando você fala a respeito da ressurreição, ou algo que as pessoas não creem, não acreditam, eles vão dizer o quê? Não, sobre esse assunto a gente conversa depois. Eles não conseguem crer, não é? Mas mesmo assim, nós temos que falar sobre a vinda de Jesus, falar sobre a ressurreição, falar sobre a ira divina. Nós devemos fazer estas coisas. E por último, irmãos, vamos abrir aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque às vezes a gente fica pensando, bem, pastor, como é que a gente consegue ser testemunha assim, não é? O que é que nós devemos fazer? Então, 2 Coríntios, capítulo 3, os versículos 2 e 3 diz assim. Vou ler o versículo primeiro. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, são essas pessoas que tiveram, não é, essa carta escrita, não com tinta, como diz aqui, mas com o Espírito do Deus vivo, não em pedras, mas na tábua do coração, que são as testemunhas de Cristo Jesus, que não deixam dúvidas, porque esse evangelho está no seu coração, está internalizado lá. Quando as pessoas olham, não é, para esta carta, ela consegue ler a sua mensagem. O crente tem que ser tal carta que, quando lida, tenha uma mensagem a transmitir. Tem pessoas que leem a sua vida, meu irmão. Tem pessoas que estão olhando para você. Conta-se a história, não sei de onde, mas já ouvi isso no púlpito da igreja em algumas vezes, que uma certa pessoa foi na casa do vizinho e fez o convite para que ele fosse à sua igreja. E ele disse: bem, eu estou lendo um livro e quando eu terminar este livro eu irei à sua igreja. E passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas nesse período, aquele homem chegava no vizinho e dizia assim: e agora, já pode ir na nossa igreja? Ele disse: não, eu ainda estou lendo o livro. E aí, ao final desse período, ele chama: e agora a gente já pode? Ele disse: sim, agora a gente já pode ir à sua igreja. E ele foi à igreja, mas ele ficou incomodado com aquilo. Que livro importante era aquele, não é? Que ele tinha que ler primeiro para poder ir à igreja dele. E por último ele diz assim: bem, eu gostaria que o senhor me dissesse que livro é esse que o senhor estava lendo, que é tão importante que o senhor não ia na minha igreja durante esse tempo. E ele disse: o livro era a sua vida. Eu queria ver como você se comportava, a forma como você trata a sua família, a forma como você trata seus amigos, a forma como você trata as pessoas, não é? Então a sua vida, irmãos, é lida pelos outros, e às vezes as nossas atitudes, elas falam mais alto do que as nossas palavras. Às vezes o nosso comportamento no trabalho, em casa, entre os nossos familiares, falam mais alto do que as nossas palavras, porque as pessoas estão lendo a nossa vida. Então o Senhor Jesus, Ele escreve essa carta, e quando as pessoas vão ler, elas vão conhecer Cristo através dos escritos que estão nessa carta, porque
é o Senhor Jesus Cristo. Vós sois a carta de Cristo, escrita em vossos corações. E essa carta vai ser lida, não é? Ela vai ser emitida e vai ser lida pelo destinatário, e o destinatário vai crer, por quê? Porque sabe que aquela carta tem idoneidade. Aquela carta foi escrita não pelo homem, mas pelo Espírito de Deus na vida. Então é Deus, irmãos, quem trabalha na nossa vida. O que você é hoje é fruto da obra de Deus na sua vida. Não é o seu esforço, não é a sua dedicação, não é a sua forma de fazer as coisas, não é a sua habilidade, não é? Não, é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida, lhe fazendo a pessoa que você é hoje. E aí a glória não é para a carta, a glória é para quem escreveu a carta, não é? Se alguém aceita Jesus por seu intermédio, os méritos não é para você, é para aquele que escreveu na sua carta, é que escreveu a carta de Cristo no seu coração, e fez de você uma carta lida por todos os homens. Por onde você passa, as pessoas precisam ver esta carta, você precisa mostrar através da sua vida. Que sejamos, irmãos, pessoas que dão testemunho de Jesus, que são tal carta, que se chegar na mão de alguém, alguém vai conhecer Jesus através de você. Mas lembre-se, Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. Nós não podemos deixar de estar em comunhão com Cristo. Então quem é essa carta? Uma pessoa que tem comunhão com Cristo, uma pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de obediência à palavra do Senhor. É essa pessoa que se torna uma carta, essa pessoa que coloca toda a sua confiança em Deus, que ama o Senhor, que serve ao Senhor de todo o coração, que está sempre interessado em falar de Jesus para as pessoas. Mas não é simplesmente viver a vida, mas viver a vida comprometida com Deus, uma vida buscando agradar a Deus a cada momento, a cada instante. Se você fizer isso, você será uma carta escrita por Cristo em seu coração. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar o hino da colheita, né? Ensaiar para amanhã, e amanhã nós estaremos, eu não sei se Bruno convidou alguém para cantar o hino da colheita, irmão Aidan, né? Venham aqui cantar, tá certo? E logo após, o pastor José Filho vai estar orando e agradecendo a Deus por este culto. Meus irmãos, a paz do Senhor. Acerca do tema evangelização, eu pediria que o presbítero Adejar, que ali está, o presbítero Samuel, o presbítero João Batista, irmão Marcos, enfim, estejam aqui na escola dominical domingo, se possível for, para nós conversarmos sobre evangelização. Este ano nós temos um trabalho de evangelismo pessoal, né? No sentido de panfletar, fazer o mapeamento do bairro e levar panfletos nas caixas do correio, enfim. E também uma outra equipe vai fazer os trabalhos dos cultos ao ar livre. Então, se você foi tocado por Deus esta noite, está sendo incomodado nesses últimos dias, não falte à escola dominical. Deus estará com o seu departamento de recursos humanos abertos aqui no próximo domingo de manhã para alistar tantos quantos queiram receber esta responsabilidade da parte de Deus e sentir-se à vontade para fazer a obra. De leste a oeste, vê se tornam potiguar. As boas novas vamos todos proclamar. Vamos mostrar que pode ao povo libertar. Jesus morreu, ressuscitou e quer salvar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador.
muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Cidades, nos distritos embalados, assentamentos, sítios, campos povoados, crianças, jovens e adultos dessa feita. E é o ano da colheita, é o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Nossa missão mais importante é pregar. Assembleianos, vamos evangelizar. O Espírito Santo é quem convence pra mudar. E Jesus salva pra igreja triunfar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, chuva de salvação. Amém, glória a Deus, graças a Deus, irmãos, é o ano da colheita. Vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra que ouvimos nesta noite, por este culto abençoado. Estava ali no meu lugar pensando, né, irmão, bom seria que todos os irmãos estivessem aqui para ouvir a sã doutrina. Quando o pastor pregava, irmãos, aquela palavra entrava no meu coração, eu recebia, e eu me lembrava quando a palavra se refere ao genuíno leite, não falsificado. Esta é a palavra que foi pregada aqui, que foi ensinada, que tem sido ensinada aqui nos cultos de doutrina, porque o que a gente está vendo por aí, meu irmão, é tanta coisa estranha, mas eu louvo a Deus, porque Deus tem usado o pastor Aldo para ministrar a sã doutrina. Você vê que ele não sai da Bíblia, irmão, é Bíblia. Glória a Deus, e isso nos alimenta. Glória a Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso querido e eterno Pai, queremos neste momento te agradecer, Senhor, por um culto tão maravilhoso, meu Deus. Ó Pai, quando aqui temos sentido a tua presença, quando aqui, Senhor, ouvimos a tua palavra, meu Deus, ministrada pelo teu servo, Senhor, esta sã doutrina, este leite genuíno, não falsificado, que alimenta a nossa alma, que traz saúde espiritual para a vida do teu povo, para a vida da tua igreja, Senhor. E agora, como ovelhas do Senhor, vamos voltando para as nossas casas, Senhor, levando esta ração, este alimento no nosso coração, e com certeza ao chegar em casa vamos meditar, ó Deus, nos versículos, nas passagens das Escrituras aqui mencionadas, no ensinamento aqui ministrado, Senhor, para ver o que precisa melhorar em nossas vidas, para ver em que é que nós precisamos mudar e adequar a nossa vida
a tua santa palavra. Deus querido, continua abençoando o teu servo, Senhor, usando de maneira maravilhosa, meu Pai, para doutrinar a tua igreja. Apresentamos a ti também as programações aqui anunciadas. Amanhã a nossa visita ali no Templo Central, Senhor, que o Senhor mobilize o teu povo para que tenhamos ali uma grande representação para a glória do teu santo nome. Também pela cruzada, Deus, pelo departamento feminino que vai ser realizada ali naquele bairro. Deus querido, que haja uma grande mobilização de todo o setor e que nós possamos ali, meu Deus, ver almas se rendendo aos teus pés. Usa a tua serva que vai pregar, aqueles que vão louvar, e a cada um de nós como intercessores, Senhor, para nós vermos ali neste ano da colheita, ó Deus, já como as primícias, Senhor, ali de almas, Senhor, sendo salvas e libertas por ti, meu Pai. E assim, meu Deus, continua abençoando a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Nos leva aos nossos lares e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e até amanhã, se Deus